Pai, em nome de Jesus, nos colocamos, Pai, diante da palavra, diante do teu cuidado nessa tarde e te pedindo, Pai, que o teu Espírito Santo traga a cada um de nós sempre entendimento, Pai. Queremos o conhecimento a partir daquilo que tu tens preparado para cada um de nós. Ó Deus, abençoa cada uma das pessoas que está conosco aqui nessa tarde ou em uma outra hora qualquer, que isso possa estar trazendo, Pai, a cada um deles uma percepção especial da tua palavra, uma lição especial, aquilo que tu preparaste para cada um nessa tarde de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Então é isso. Olha, então eu deixo a minha saudação aqui a todos que estão conectados agora. A gente vai entrar hoje no capítulo 27 de Atos e só fazendo uma recapitulação aqui, vamos ver como é que foi o que a gente viu ontem aí no capítulo 26. A gente viu, né, no capítulo 26 a gente viu que Paulo então comparece diante do rei Agripa. Agripa era o rei Herodes Agripa II. E Paulo, que estava lá, ele tinha ido visitar, né, o governador, que recém-assumido, o governador Festo, e ali ele pegou, naquele momento, queria ouvir mais de Paulo. Olha, Guga está falando aqui o que é de Guarapari, do Espírito Santo, olha só. Sim, Gustavo. Vários contatos com o bispo Robson Cavalcante. Que bom, meu irmão. Seja bem-vindo por aqui. É uma alegria muito grande. Amo essa turma aí do Espírito Santo. Né? Temos uma igreja pulsante aí nessa região, a igreja âncora. E Deus abençoe. Muito bom estar com você por aqui. Olha, então vamos lá. Não? Então, Paulo vai colocado diante de Agripa, do rei Agripa, e Paulo, ele expressa, ali a gente viu ontem, Paulo expressa a sua felicidade, porque ele estava o tempo todo se defendendo para os romanos, né? O tempo todo falando para os romanos, e aquele, assim, os romanos, né, não entendiam muito do métier judaico, o rei Agripa entendia, e Paulo falou dizendo, oh, rei, você não sabe como eu estou feliz em poder falar com você, né? Vai ser muito bom falar para você, eu peço aí a sua paciência em me ouvir, eu tenho certeza que você vai me entender. E aí, Paulo sai falando, né? Então ele sabendo que o rei conhecia os costumes judaicos, ele fala que ele era judeu desde nascimento. Então, e tanto lá em Tarso, onde ele tinha nascido, como depois em Jerusalém, ele sempre se aprofundou na fé. Ele disse que ele se tornou um fariseu, um guardião da lei, ou seja, ele sabia do que ele estava falando, ele entendia todas as coisas. Então, Paulo diz ali para o rei, faz essa introdução para o rei, dizendo tudo isso, e depois vai além ainda, ele assume o seu passado diante do rei. Olha, rei, e quer saber mais? Olha, eu fui um zeloso, ele era do grupo dos zelotes, eu era um zeloso com tudo isso, tanto que eu passei a perseguir a turma desse novo caminho. Eu saía perseguindo todo mundo. Paulo diz ali, né, da mesma maneira que ele tinha dito lá antes, lá no capítulo 22, quando ele fez a sua defesa nas escadarias, lá em Jerusalém, nas escadarias da fortaleza. Né? Então, Paulo está aqui falando para o rei e dizendo, olha, eu estava convencido de que devia perseguir essa turma. Porém, teve um dia que aconteceu algo fantástico na minha vida. Isso Paulo dizendo, né, para o rei. Olha, aconteceu algo fantástico. Uma dessas viagens, com autorização, inclusive, para prender cristãos, acontece uma coisa fantástica na minha vida. Acontece que uma luz vem ao meu redor, uma luz brilha ao meu redor, e naquele momento, ali, eu e todos que estavam juntos, vimos aquilo lá, e o Senhor fala comigo. Ele teve aí ele conta do diálogo dele
com o Senhor, como foi que o Senhor falou com ele, como foi que Paulo mudou a sua visão, como foi que Paulo se transformou. Ele está falando daquilo empolgado para o rei, né? E dizendo, olha, e o próprio Jesus disse para mim que eu teria que sair ali para abrir os olhos dos judeus e dos gentios, mas me enviava para terras distantes junto aos gentios. Então, e aí diz para o rei Agripa, né? Eu estou ainda no capítulo 26, só uma recapitulação de ontem. E aí Paulo ainda diz, olha, quer saber? Eu fiz tudo isso por obediência a Deus. Eu fui obediente a Deus. Tudo que eu estou sendo acusado aqui, eu fiz, foi obedecendo a Deus. E aí ele diz por quê. Ele diz o seguinte, que eu não estou fazendo absolutamente nada, eu não estou pregando absolutamente nada que não tenha sido antes dito pelos profetas, que não esteja lá contido nas leis. Ele diz, olha, essa é a nossa fé, essa é a sua fé também, eu sei disso. A gente creu, sempre creu que iria ser enviado, iria ser, né, viria um Messias, e ele então se daria por todos nós e ressuscitaria, seria o primeiro na ressurreição. Então, Paulo, aqui ele deixa claro, né, com o rei, que ele não estava fazendo nada de errado. E nesse momento, o governador, que era romano, o governador Festo, ele disse, opa, tá ficando louco, meu amigo? Como é que você fala desse jeito? Você tá louco? Falar de ressurreição e tudo, começou a falar daquele negócio todo, e Paulo, ele responde serenamente para o rei, para o governador, disse, olha, Festo, fica tranquilo, eu não sou louco, eu estou aqui com o melhor do bom senso, tudo que eu falo é verdadeiro, e quer saber, o rei está me entendendo, o rei sabe de tudo isso, né? E ele vira para o rei e diz, rei, você crê nos profetas, não crê? Aí ele mesmo responde, eu tenho certeza que sim. Então pronto, então estamos quites, eu estou falando tudo o que os profetas disseram. Ou seja, está se cumprindo agora tudo o que os profetas disseram. Então foi justamente naquele momento que quando o rei pegou e disse, ô Paulo, você está pretendendo me converter aqui em tão pouco tempo, com essa conversinha aqui, quer me converter? E Paulo ousadamente pegou e disse, não apenas a você, mas a todos que estão aqui ouvindo. O meu interesse é para todos que estão ouvindo. Tá? Então, a minha mensagem é para todos que estão aqui nesse lugar. Né? Devia ter muita gente ali. Ele disse, eu quero que todos venham conhecer essa verdade, assim como eu conheci também. Naquele momento, o rei dá por encerrada a sessão, chama o governador no cantinho e chega para o governador e disse, meu amigo, esse cara aqui não fez nada que mereça pena de morte. Esse cara não fez nada nem que mereça ser preso. E você manteve ele aqui por 2 anos. Ele está 2 anos preso aqui, sob nossa custódia, e ele não tem culpa nenhuma. O rei compreendeu plenamente a defesa de Paulo. Mas aí lamentou, disse, mas infelizmente ele recorreu a César. Porque Paulo, né, a gente tinha visto isso no capítulo anterior, no capítulo 25, né, que os judeus queriam de qualquer maneira matar Paulo, e Paulo, como cidadão romano, sabia seus direitos, ele recorreu a César, ele disse, não, eu recorro a César, recorro ao imperador. Então, quando ele abriu um recurso ao Supremo, esse recurso não volta mais, ele tem que ir até o fim, ele tinha que ir para Roma. Então, foi quando o governador disse, olha, não resta outra alternativa, a não ser agora enviar ele para Roma. Pronto. Então, esse é o capítulo 26, é nesse ponto que nós estamos, ou seja, o rei achando que Paulo era inocente, o governador achando que Paulo era inocente, mas tinha que mandar ele para Roma. Ele tinha que ir, porque ele já tinha apelado. Então, se tem que ir, que vá. Então, começa agora o capítulo 27. E eu vou ler aqui para vocês. Olha só. Vamos lá, então, no capítulo 27, diz assim. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento real. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia,
E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Vou parar por aqui um pouquinho. Né? Ficou decidido que ele ia, então já aproveitaram e disseram, manda outros presos também. Tem outra turma aqui também, e a gente manda toda essa turma logo para Roma. Manda todo mundo para Roma para ser julgado. Já que vai julgar Paulo lá em Roma, julga essa turma toda aqui também. E aqui tem uma coisa interessante, é que, né, você vê aqui no capítulo 26, no começo, no verso 1, diz assim, quando diz assim, na narrativa diz assim, quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, tá? E no verso 2 diz, embarcamos no navio. Ou seja, aqui está claro que Lucas o acompanhou. Lucas seguiu com Paulo para Roma. Né? O Lucas se coloca no meio da tripulação, né? da embarcação. Então, era uma embarcação pública, não era um navio camburão, né? Ali só para levar preso, não. Era um navio cargueiro, estava ali, né? Era um navio que ia ali para aquela região do mar Adriático, ali, ele ia subir aquela região. Só, estamos aqui, vamos pegar esse navio, depois a gente faz uma cabotagem lá e pega outra coisa. Então, ele pega aqui esse navio e diz aqui também que, estando conosco também, Aristarco, um macedônio de Tessalônica. E eu lembrei desse nome, Aristarco, eu lembro desse nome. Aí eu fui andando um pouquinho para trás aqui, aí eu vi. Aristarco, ele aparece lá, a gente tinha visto ele lá no capítulo 19, quando teve aquele tumulto lá em Éfeso, e Paulo queria ir até lá o local e prenderam alguns seguidores de Paulo, entre eles, um deles era Aristarco. Depois você pode ver, isso está lá no capítulo 19, tá? Relembrar, se você não lembra, mas Aristarco era um desses caras. Então está dizendo, Aristarco, um macedônio de Tessalônica, viajou também. Então, vamos lá, vamos seguir aqui no versículo 3, tá? Diz assim, no dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Vê que coisa interessante aqui. Júlio, que era o centurião que estava responsável ali pelos presos, ele diz que Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, isso não era coisa muito comum entre os centuriões romanos. Esse gesto, essa de gesto de bondade com prisioneiro, não. O prisioneiro com eles ali era na chibata mesmo, então eles não tinham essa história de querer muita coisa com os prisioneiros. Mas diz o texto, e eu achei muito interessante isso, que diz que Júlio teve um ato de bondade com Paulo. E eu fico imaginando, ora, por que ele teria um ato de bondade com Paulo? O que levaria ele a ter um ato de bondade? E aí eu me lembrei, sabe de quê? No capítulo anterior, quando o rei perguntou a Paulo se queria que o rei, se Paulo queria que o rei se convertesse ali com aquelas palavras, e o que foi que ele disse? Ele disse não. Não só você, mas todos que estão aqui ouvindo também. Então, eu quero acreditar, aí é só uma inferência, só uma ilustração aqui pra gente, aqui. O texto não está dizendo isso. O texto só diz que ele foi generoso com Paulo. Mas eu quero acreditar que esse tal de Júlio devia estar ali, ouvindo também. Ele deve ter se encantado com Paulo. Ele devia estar já ali no processo. Né? Então, ele entendeu tudo aquilo. E nessa região que eles estavam, ali, Sidom, né? Essa região mostra que era um lugar onde muitos judeus tinham partido. Lembra, a gente chegou a ver isso lá no capítulo 11. Capítulo 11. A gente viu que depois da morte de Estevão, ali em Jerusalém, muitos dos seguidores de Cristo, muitos cristãos, tiveram que sair de Jerusalém e foram para todas aquelas regiões, e uma dessas regiões era Sidom. Ou seja, ali tinham seguidores de Cristo. E Paulo
né, muito provavelmente deve ter passado ali na sua primeira viagem missionária, Paulo tinha ali discípulos, tinham pessoas. Então, ele foi ali, né, ao encontro daqueles seus amigos para que suprisse as suas necessidades. É o que diz o versículo 3. Achei bastante interessante isso. Já que deu uma paradinha ali no porto, vai ver a turma. Aí depois, verso 4. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Opa, começou a balançar o barco aí, viu? Segura aí, vai segurando. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ou seja, tiveram que contornar, sair do Mediterrâneo e ir para o mar aberto, tá? Ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, né, ancorou ali, porque aquele navio ia só até aquela região. Aqui, cadê lá? Verso 6. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Então, pronto. Então, aqui no verso 6, diz que eles agora, né, tomaram o novo barco, pegaram agora um barco que ia em direção à Itália. E aí, verso 7. Acompanhe comigo, não se perde não. Vai começar a ficar difícil aqui agora. Viu? Olha só. Navegamos vagarosamente por muitos dias. Ou seja, se navegou vagarosamente, é porque o mar não estava ali bom para navegar. Tá? Tivemos dificuldade para chegar em Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Então, ele já estava ali naquela região da Grécia, ali, né, na região da Grécia, ilha de Creta, defronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar, Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Olha, mostra tudo que aqui a navegação estava difícil, né? Não era um momento apropriado, ou seja, e muito provavelmente, devido a essa dificuldade de navegação, eles perderam muito tempo, como disse, navegou muito lento, tudo parará. É o que diz o verso 9, ele testifica isso. No verso 9 diz assim: tínhamos perdido muito tempo. Perdeu muito tempo. Tá? Então, eles não tinham lá muitos equipamentos, né, de navegação, não tinha, enfim, a tecnologia era outra, né? Não existia muita coisa de previsão de tempo, nem nada. Mas tínhamos perdido muito tempo. E agora, a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu. Então, essa referência aqui, que tinha passado o jejum, ele está dizendo o seguinte: já havia passado o período de Yom Kippur, né, que era logo depois, o período de Yom Kippur é o período de jejum da expiação dos judeus, que é justamente um período que antecede o inverno. Então ele está dizendo o seguinte: já tinha passado o período de jejum, já entramos no inverno. Ou seja, já tinham entrado no inverno, e o inverno ali, talvez, né, é um momento de muito ruim navegação naquela região, furacões, tufões, aquelas coisas todas, tempestades no mar. Então está dizendo que já tinha passado. E aí, né, Paulo se dirige a eles. Acompanhe comigo aqui no verso 10 agora. Olha o que Paulo diz: senhores, Paulo é o prisioneiro, hein? Sem esquecer que Paulo é o prisioneiro. Paulo não é líder de ninguém ali, não. Paulo é o prisioneiro. Assim, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Ou seja, esses navios, né, geralmente ali naquela região
saindo do Mediterrâneo, Mar Adriático, chegando até a Europa, eram navios, não tinha esse negócio separadamente, navios cargueiros, navio de pessoas, não. Ou seja, era um navio que tinha carga e tinha pessoas. E Paulo está dizendo, gente, olha só, eu acho melhor a gente ficar por aqui, passar o inverno, porque vai ser muito ruim, vai ter prejuízo para o navio, vai ter prejuízo para a carga e vai ter prejuízo também para a nossa vida. Mas, verso 11, o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Né? Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, ou seja, talvez não tivesse ali muitas condições de aportar e de ter mantimentos, tudo mais, parará, né? A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Então eles disseram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos seguir para Fenícia, né, mesmo, e que era um outro porto ali da Grécia, que dava para sudoeste e para noroeste, é o que está dizendo aqui no verso 12. Então, eles, olha, vamos fazer isso, e aí Paulo, né, tentou falar para os caras, não conseguiram, o dono da embarcação e o piloto disseram, ó, é melhor a gente seguir. Eles então, ó, foram-se embora. O centurião não deu atenção, eles foram, e o verso 13, agora é que o bicho pega. Se você não tinha colocado o seu colete salva-vida, coloca aí agora. Viu? Se você enjoa, tome Dramin, porque agora vai. Vamos embora. Começou assim, ó. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Eles acharam que, não, tá bom, tá indo tudo bem, vamos embora. Só que, verso 14, pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Né? Vento Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Olha, ali eles ficaram completamente entregues a uma tempestade. Não dava para resistir, eles simplesmente, né, cessou todas as manobras, diz, ó, opa, cada um levanta a mão aí, não adianta fazer nada, vamos ao sabor das ondas. Isso está à deriva, ao sabor do vento, lá estamos para onde o vento me levar. Olha só, estou no versículo 16, não se perde não, hein? Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Em algumas versões, eu estava vendo outra versão aqui, assim, conseguimos recolher o barquinho, né? Ou seja, o barquinho estava ali, o barquinho devia estar sendo rebocado. E eles, com muita dificuldade, recolheram o barquinho, sabe para quê? Olha só, verso 17. Lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. Eles estavam tentando proteger a proa e a polpa do navio, né, e seguindo, e temendo que eles encalhassem nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Então estavam ali fazendo todas as manobras possíveis para que o navio, era um navio de grande porte, aquele navio não encalhasse. Eles então deixaram o navio à deriva. Vamos lá, verso 18, tá? Então, eles fizeram ali o que era possível. No verso 18 diz assim, no dia seguinte,
sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Olha, aqui começa a se cumprir o que Paulo tinha dito. Lembra que Paulo tinha dito lá? Paulo disse, ó, gente, vai ser prejuízo para a carga, vai ser prejuízo para o navio e vai ser prejuízo para a gente. E aqui eles agora tentaram, já entraram para o desespero. Agora, tentaram lançar fora, começaram a jogar a carga fora, né, para ver se o navio sustentava ali no meio daquela tempestade que estava forte. Verso 19. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Gente, começaram agora a desmontar o navio, o próprio navio, com as próprias mãos. A turma estava ali já era partir para o desespero. Tá? Verso 20. Presta atenção. Já está depois do terceiro dia. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias. Ou seja, imagina, é uma tempestade de muitos dias, sem ver o sol, sem ver estrela. Ou seja, não tiveram sossego. E aí diz, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Aqui Lucas sentenciou que, olha, já tinham tentado de tudo. Jogaram carga fora, jogaram pedaços do navio, continuava tudo escuro, não tinha absolutamente nada e eles já estavam desesperados. A desesperança abateu aqueles homens. Aqui, Paulo, né, agora se levanta e olha só, acompanha comigo o que diz no verso 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, né, porque não podia preparar nenhuma refeição ali, ou seja, o navio balançando para um lado e para o outro, para quem quer parar para preparar alguma refeição? Né? E, muito provavelmente, alguns deles deviam estar vindo do jejum, lá do Yom Kippur. Paulo levantou-se diante deles e disse, senhores, vê o que Paulo disse, deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Alguém pode dizer aqui assim, pô, a gente está todo mundo morrendo aqui, e o cara agora vai dizer, tá vendo, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Mas olha, Paulo não estava simplesmente jogando na cara a não obediência a ele. Paulo estava tentando, nesse momento, agora, fazer sabe o quê? Paulo estava tentando assumir uma posição de liderança, como quem diz o seguinte, olha, eu estava certo lá. Então, tenta me ouvir agora, porque logo na sequência ele diz assim, no verso 22, né? Porque Paulo diz sobre a sua desobediência e ele agora, ele tenta, a turma está desesperada, já tinha desistido de tudo, e Paulo diz, olha, agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Olha, isso é tudo que uma pessoa que perdeu as esperanças quer escutar, não é verdade? Paulo vai e fala exatamente, leva uma mensagem ali de esperança. E aí diz, apenas o navio será destruído. Paulo diz, ó, podem ficar tranquilos, né? Paulo chama para si todo mundo, diz, apenas o navio vai ficar destruído. E ele diz, por que ele está dizendo isso? Verso 23, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você permaneça, que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Olha só. Paulo está dizendo,
que Deus colocou em suas mãos, um anjo disse a ele, que Deus tinha colocado a vida de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Bom, sabe aquela situação de que agora eu me apego a qualquer coisa, eu não estou em condições de desacreditar em nenhuma esperancinha que seja. Eu acho que a turma estava daquele jeito. E a turma agora, né, disse, opa, então eu vou ouvir Paulo. E deve ter sido justamente nesse momento aí, Paulo deve ter aproveitado de fazer aquilo que ele sabia fazer. Levar esperança às pessoas a partir de Jesus. E Paulo ali trouxe a turma para o seu lado. E aí segue aqui no verso 27, olha só, diz o seguinte, na 14ª noite, essa brincadeirinha são 14 dias já, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Estavam ali à deriva ainda. Quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, né, vai ser uma corda com um peso, para ver a profundidade, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Na versão original tem lá numa metragem dele qualquer, né, metragem de embarcação, em braças, assim, abre uma corda assim de um lado ao outro do braço, aquelas braças, né, ali algumas braças. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Primeiro foi 37, depois 27. Opa, o negócio está ficando raso. A gente está indo para o raso, né? Então, verso 29. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, porque aquela costa ali não tinha praia, costa de pedras, lançaram, isso era meia-noite, tudo escuro, uma tempestade, ou seja, isso aqui eles estavam, né, numa situação de caos, era uma situação de caos. E pensa aí, entra na cena, entra no barco, o barco está balançando. Eu não vou nem entrar nessa cena não, porque só de imaginar eu fico tonto. Então, mas entra você aí, entra naquele barco, o barco balançando é meia-noite, e os caras disseram, vamos lançar a âncora aqui, porque a gente está indo, e vai ser jogado contra o rochedo. E vai espatifar tudo e vai todo mundo morrer. Então eles lançaram 4 âncoras na popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Os caras estavam lá, né, fazendo preces, lá de qualquer jeito, isso aqui tem que amanhecer logo. Botaram a âncora porque eles não queriam mais continuar a deriva com medo que fosse jogado contra os rochedos. Verso 30. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vida ao mar, a pretexto de lançar âncoras na proa também. Gente, vê só, que covardia. Os marinheiros pegaram e disseram, sabe o quê? Esse negócio aqui não vai dar certo. Vamos sair vamos pular fora. E aí baixaram o barco salva-vida para fugir. Só que Paulo agora já detinha, né, a confiança do piloto e quem estava no comando ali do centurião. E olha o verso 31, o que é que diz? Paulo disse ao centurião e aos soldados, se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Percebe aqui a sacada de Paulo? Só, os caras são os marinheiros. São eles que sabem conduzir, botar âncora, tirar âncora, conduzir. Se os marinheiros, ou seja, só tem aqui gente que não vai saber conduzir isso aqui não.
Então ninguém vai se salvar. Se esses caras fugirem no bote salva-vida, ninguém aqui vai se salvar. Tá? Aí, ó, verso 32. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vida e o deixaram cair. Disseram, opa, vocês não vão fugir não. Soltaram o barco salva-vida, ó. Vocês vão ficar aqui por aqui. Verso 33. Acompanha comigo. Né? Não se perde não. Paulo agora tinha a confiança da turma. Olha só. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Olha, Paulo assumiu completamente a liderança daquela turma. E disse, gente, olha só, está todo mundo atônito, né? Está amanhecendo, as forças estão se esvaindo, é preciso se alimentar fisicamente. Vocês estão em vigília aqui o tempo todo, é preciso todo mundo se alimentar. Tá? Então Paulo já estava ali, a turma em vigília, 14 dias. Era preciso comer. Verso 36. Todos se reanimaram e também comeram algo. Vê só, estavam a bordo 276 pessoas. Gente, não era um barquinho não, não era um veleiro não, era um navio. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Atiraram todo o trigo no mar, navio cargueiro, o trigo todo eles jogaram no mar. Olha só. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Só tem uma enseadazinha ali, uma praiazinha, né, em contraste com aquela costa rochosa. E aí, no verso 40, cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa, né, a proa é a frente do barco, encravou-se e ficou imóvel. E a popa foi quebrada pela violência das ondas. Que sossego não. Aqui o naufrágio estava já decretado, certo? Então aqui já estava decretado o naufrágio. Ou seja, a popa do barco, do navio, começou a ser quebrada pelas ondas, as ondas batendo forte. Ali já estava chegando na praia, eram aquelas ondas quebrando, eram ondas que estavam quebrando. E quebraram, né, em cima do navio e quebrou o navio todo. Vê aqui no versículo 42, que coisa interessante. Verso 42. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugissem jogando-se ao mar. Aqui evidencia-se a crueldade romana. Diz, olha, essa turma vai se jogar no mar, aqui está perto da praia, e eles vão fugir. Então vamos fazer o seguinte, já que eles não fugir, vamos matar eles logo. Pô, os caras estavam indo para ser sentenciados, não estavam condenados à morte. Então o cara pegou assim, vamos matar todo mundo. Mas, 43, o centurião queria poupar a vida de Paulo. Então, lembra-se que a gente viu lá, que Deus disse que botou a vida daquelas pessoas nas mãos de Paulo? Então, por causa de poupar a vida de Paulo, o centurião os impediu de executar o plano. O centurião disse, nada disso, não vai matar ninguém. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Todos
chegaram salvos. Aqui a gente vê que o centurião, né, tinha ali a confiança de Paulo, não só a confiança, mas a simpatia de Paulo, e quis poupar a vida de Paulo, e poupando a vida de Paulo, poupou a vida de todo mundo. Tá? Então, e aquele momento ele decreta, não, gente, olha só, agora é o salve-se quem puder. Quem sabe nadar, mergulha e vai aí. Quem não, pega uma prancha, né, um pedaço de madeira, vai boiando, então pega um bodyboard aí, vai, né, vai cortando as ondas, mas pega um pedaço aí do navio. E aconteceu o quê? Todos chegaram à terra a salvo. Todos. O que foi que Deus tinha prometido aqui através do anjo Paulo? Que ninguém se perderia. Mais uma vez, cumpre-se aqui o que o anjo tinha dito ali no verso 24. No verso 24. Cumpre-se o que o anjo tinha dito. Então, chegaram todos ali àquela ilha. Tá? Não chegaram a Roma ainda não. Roma é amanhã. Tá? Então, que lição a gente pode tirar disso aqui? O que você tira de lição para a sua vida? A gente tem uma narrativa de uma história. Né? É um fato que aconteceu aqui, é um fato histórico. Lucas está descrevendo uma coisa que ele vivenciou. Ele estava ali dentro do barco também. Tá? O que você pode tirar de lição? Olha, eu tiro uma lição aqui que é o seguinte: mesmo em meio ao completo caos, meio a uma tormenta, meio a uma grande angústia, a uma grande tempestade, qual foi a posição de Paulo? Paulo se mantinha firme em oração. Paulo estava um prisioneiro, ele estava preso. Ele poderia estar ali, enfim, poderia estar blasfemando contra Deus, dizendo, pô, Deus, como é que me deixasse isso aqui? E agora, não sei o quê. Paulo confiava nas promessas de Deus. Deus tinha dito a Paulo, né? Antes, a gente viu isso no capítulo 26. Paulo disse, olha, você irá a Roma. Você irá a Roma. Existia uma promessa de Deus. E Paulo confiava na promessa. E confiando na promessa, ele se mantinha em vigília. Ele se mantinha em oração permanentemente. E a sua oração, né, era uma oração de tanta intimidade com Deus. Primeiro que ele teve o discernimento de, gente, isso aqui não vai dar certo. E a turma não obedeceu ele manteve-se ali em oração. Em oração, ele teve a visitação. Um anjo o visitou. Então isso serve para mim e para você. Em meio à tempestade, eu falava isso domingo no culto. Né? Domingo no culto eu estava dizendo algo mais ou menos assim, que às vezes tem pessoas que estão bem com Deus, numa boa com Deus, quando tudo está bem. E quando as coisas começam a ficar ruim, quando você mais precisa de Deus, tem gente que se afasta de Deus. Se afasta de Deus, blasfema contra Deus. Tem gente que fica indignado com Deus quando as coisas estão ruins. Ou seja, quando a pessoa mais está precisando de Deus. E Paulo nos dá esse testemunho aqui. Quando ele mais está precisando de Deus, ele se aproxima de Deus. Ele se aproxima. Ele dependia. Ou seja, a turma já tinha dado, não tem mais jeito aqui não. E Paulo se mantinha, né? E ali ele recebe a visita de um anjo. E não apenas a visita de um anjo, ele recebe uma promessa. E não apenas uma promessa, ele recebe o cumprimento de uma promessa. Para mim, essa é a grande lição que eu tiro para mim. Tem uma outra lição aqui também, que a gente pode ver, aqui, que é a serenidade de Paulo, quando ele traz a noção de equilíbrio e a importância de estar alimentado espiritualmente, mas fisicamente também. Né? Paulo se mantinha em vigília, ele estava orando, mas ele diz, olha, é preciso que a gente esteja fisicamente também, para estar de pé. Então Paulo prega para eles ali a importância de estar alimentado, diz, gente, precisa comer, vocês precisam comer.
Todo mundo fraco aqui. E alimenta a alma também do pessoal. Ele diz, tenham ânimo, tenham um bom ânimo. Existe uma promessa. Ou seja, Paulo está lhe dizendo, é equilíbrio, é corpo, alma e espírito. Tá? Não é só ali eu estar só orando ou só comendo, ou só animando. Não, as coisas todas, é equilíbrio. Então essa é a grande lição que eu tiro para mim. Né? Então, Paulo traz... E Paulo não estava preocupado só com a vida dele. Ele estava com a vida de todos. Ele tinha uma atenção com todo mundo. Essa sempre foi a mentalidade de Paulo. Né? Isso Paulo sempre nos ensinou. Deus me chamou, não foi para salvar a minha vida somente, mas é para anunciar essa salvação a todas as pessoas. E Paulo está preocupado com... E Paulo poderia, quer saber? Ali tinha quantas pessoas, a gente viu, né? 200 e quanto? Olha só, estavam a bordo 276 pessoas. Paulo podia simplesmente chegava ali para Aristarco, chegava para Lucas, gente, olha, sabe uma coisa? Vamos comer aqui a gente. Mas não, ele disse para todo mundo. Olha, vocês não vão aguentar. Paulo ministra na vida de todo mundo, ele tem interesse em vidas. Tá? Então, isso é algo que traz importância para a gente também. O interesse em vidas. Ele preveu que seria ruim ali para a carga, para a embarcação e para as vidas. E Deus disse, por causa de você, eu vou dar graça às pessoas. Eu vou poupar as vidas. Mas a carga e o navio, perdeu tudo. Tá bom, gente? Então, esse é o capítulo 27. Se prepara amanhã. Vem junto amanhã. Amanhã nós vamos ver o capítulo 28. Né, como é que é a chegada, né, a partida de Malta, até a chegada lá em Roma. Tá bom? Deixa eu orar com você agora nesse momento. Pai, em nome de Jesus, é diante dessa história, que é a nossa história, é diante, Pai, desses fatos que trazem a cada um de nós um ânimo novo, que nós queremos estar assim, Senhor Deus, desafiados, a como Paulo permaneceu, que nós também possamos permanecer íntegros, possamos permanecer confiantes, possamos permanecer em intimidade, ouvindo a teu direcionamento, não importa a circunstância, não importa a tempestade, não importa a tormenta. Sabemos que tu, Pai, estás presente e tu manda os teus anjos para nos renovar as esperanças. Abençoa cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor Deus. Renova a esperança. Renova, Senhor, traz a cada um deles também a certeza de que como tu trouxeste essa esperança a Paulo, tu há de trazer, Pai, também a cada uma das pessoas aqui. Em nome de Jesus. Amém.